sou Renata Belzunces e trago mais um Giro Sindical durante a quarentena. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e o SINDCT. SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Esse programa nós vamos tratar da questão Embraer. No último dia 24, numa sexta-feira, foi anunciado que a Boeing havia desistido de adquirir a companhia. Esse prazo, o dia 24, último de mês de abril, era o prazo final para que as companhias concluíssem o negócio. Para comentar esse assunto, nós trazemos dois feras no assunto. Nós trazemos o professor Marcos Barbieri. O Marcos Barbieri é professor da Unicamp, é autor de tese no assunto e desde 2004 atua dedicadamente ao setor de defesa e ao setor aeronáutico, tendo participado e coordenado várias iniciativas, tanto no setor público quanto no setor privado. E com ele está também o professor Roberto Bernardes. Roberto Bernardes é professor da FEI, também é autor de tese no setor aeronáutico e de um importante livro, referência obrigatória para o tema, chamado Embraer, Elos entre o Estado e o Mercado. Essa apresentação está sendo feita à parte do vídeo e a gente já vai entrar com o Marcos falando, porque a gente teve um probleminha na edição, né? E eu peço desculpas a todos vocês, mas a gente já vai entrar com o Marcos comentando sobre as áreas de atuação da Embraer. E daí, então, a entrevista segue com os dois competentíssimos professores debatendo e eu tendo essa oportunidade de primeira mão passar para vocês esse riquíssimo material. Boa entrevista. A empresa responsável pela atualização desses softwares, de integração desses sistemas, é uma subsidiária da Embraer hoje. A empresa que é responsável, que por sua vez também é responsável pela implantação do sistema de vigilância de fronteira. A Embraer também atua na fabricação de radares. Participa do programa assim, de maneira indireta, mas participa inclusive do programa nuclear. Recentemente, teve aí a Marinha do Brasil fez a concorrência na licitação para a construção de fragatas novas e um consórcio entre empresas alemãs e a Embraer ganhou essa concorrência. Então, a importância que ela tem, eu vou falar o que o Roberto falou com outras palavras. Sim. A Embraer, ela era uma fabricante, era uma empresa aeronáutica. Se olhar anos 70, quando ela surge, 69, 70, ela é uma fabricante de aviões. Olhar a Embraer hoje, ela, mesmo olhando para dentro, Roberto olhando para fora, eu estou olhando só para dentro por enquanto. Olhando para dentro da Embraer hoje, ela não é mais uma fabricante de aeronaves apenas. Ela é um grande conglomerado aeroespacial de defesa. Inclusive saindo para áreas de ponta, por exemplo. Eles criaram uma subsidiária chamada Embraer X, ou X, né, em inglês, não vamos usar a linguagem estrangeira, Embraer X, que é responsável, digamos, por verificar de ponta. Aí vai para o que o Roberto falou, os projetos aí daí que já estão extrapolando, inclusive, esse conglomerado, já estão saindo fora das fronteiras desse conglomerado. A importância dela para o Brasil seja comercial, tecnológica, defesa, não tem outra que faz esse papel. Pode falar, Roberto. Eu acho que essa linha do Marcos é interessante, eu queria ainda continuar desenvolvendo, né? Então, o importante esse é o ponto, talvez, que é eclipsado, as pessoas não veem, né? Ela é mais que fabricante, ela integra projetos complexos de alto valor, transformando em negócios globais. É a única empresa que integra conhecimento, pesquisa, transformação digital com cadeias globais. Esse é o ponto, né? Então, essas características próprias da Embraer, se olhássemos a área de sistemas, né, de defesa, né, a Embraer Systems, eles têm inteligência artificial, o programa de defesa com toda a questão do georreferenciamento, nós temos que pensar o seguinte, olha, o Brasil tem problemas ambientais gravíssimos, né? Então tem a Amazônia Verde, a Amazônia Azul, para usar uma expressão que se refere à Marinha, né? Tem toda a questão da fiscalização, né? O sensoriamento de fronteiras com a América Latina,
Então, são tecnologias e serviços que a Embraer desenvolveu com grande capacidade, né? O sistema de vigilância, como o Márcio colocou, mas tem outras coisas que estão desconhecidas do grande público, né? Na área de defesa, por exemplo. O KC-390, um dos maiores projetos, é o maior projeto de tecnologia da América Latina, é o KC-390, é aquele aeronave que a Boeing iria comercializar, parece que vai continuar comercializando, mas é um dos melhores aviões internacionais nessa área. Eles desenvolveram uma tecnologia que chama-se Full Fly-by-Wire. Só que essa tecnologia é a tecnologia de estabilidade dos caças stealth, de rapina, né? Especialmente da Lockheed Martin lá, né? E essa é uma tecnologia que ninguém transfere. Ou você desenvolve, né? Ou você nunca terá. Essa é uma tecnologia que pode ser aplicada também na área de foguetes, né? E isso é importantíssimo porque mesmo a área espacial tem toda a área de telecomunicações, né, que é tão fundamental, a base da infraestrutura, que hoje é a base de plataformas da área de transformação digital no mundo, né, a área de telecomunicações. Eles têm uma outra, assim, eles estão desenvolvendo uma inteligência artificial própria. Não sei se vocês estão acompanhando, mas eu me lembro que quando eu conversei na área de defesa, eles têm uma inteligência. Então, Embraer, digamos, esse é o ponto que o Marcos está colocando, é um ponto extremamente estratégico e nós vemos ela de uma maneira muito restrita. Se ela vai ou não vender aviões, aeronaves, eu acho que ela pode ocupar na área de criar, inclusive, uma nova cadeia de valor, né? Para a empresa e para o país, entrando em novos negócios, né? E até essa área é tão importante para o país, que o Brasil tem uma deficiência em termos de estrutura industrial, setores de alta tecnologia não respondem nem por 3%, 4%. E é importante dizer o seguinte, olha, ou seja, se a indústria está diminuindo, os setores de alta tecnologia mais ainda. E os setores de alta tecnologia, se nós fôssemos pensar seriamente se são ou não, usando a expressão do Marcos, aí, de uma nomenclatura de intensidade tecnológica, nós fizemos um trabalho, eu escrevi um trabalho alguns anos atrás, os setores de alta tecnologia no Brasil, que são de alta tecnologia no Brasil, na verdade não são alta tecnologia. Nós seguíssemos a nomenclatura de classificação setorial. Por quê? Fazem menos pesquisa, importam mais tecnologia, importam mais máquinas, são frágeis. Então, voltando a esse ponto, né, que eu acho que é uma questão importante que o Marco colocou, justamente ela ocupar. Se tivermos grandeza em relação aos nossos gestores, né, às agências, né, de fomento, especialmente aos diretores da empresa. Esse é um ponto que depois nós podemos retomar, viu? Poderia ocupar um lugar extremamente importante para o Brasil. Tudo que vocês estão dizendo diz ainda sobre uma empresa que existe e que deve continuar existindo e que tem N formas de continuar contribuindo e contribuir com a sociedade. Eu acho que uma tradução, porque vocês usaram termos e até tentando o tempo todo demonstrar o quanto ela é importante e coisas que o grande público não vê. Talvez o momento que a gente vive, esse momento da pandemia, ele seja um momento em que isso seja mais clarificado. Existe uma falência nesse sistema, que é a chamada globalização, que ficou evidenciado quando você constrói cadeias de valor muito especializadas e quando você tem um elo dela que rompe, você rompe no mundo todo. Então, por exemplo, quando o Wuhan fechou, a indústria automobilística sentiu no mundo todo. E, ao mesmo tempo, essa coisa ultra especializada, de só um país vai produzir aeronave, só um país vai produzir tal item, só um país em uma região vai produzir outro item. E uma outra coisa também que ficou bastante evidente foi quando alguns governos começaram a pedir para as empresas a girarem, a reconverter setores para produzir ventiladores. Foi pedido para empresas aeronáuticas foi pedido para a Boeing fabricar ventiladores nos Estados Unidos. Então, quando você não tem uma empresa como a Embraer, você não tem nem para quem pedir alguma coisa quando você precisa como soberania, como nação. Você deixa de ter esses instrumentos. Acho que isso está mais claro agora para o grande público, pensar estrategicamente a Embraer. Não sei se vocês concordam comigo que é possível também fazer essas relações. Mas continuando nessa toada que a gente vem desenvolvendo,
essa não compra, a gente não tem condições, eu acredito, de dizer o que vai acontecer com o futuro da companhia nesse momento. A gente tem os nossos desejos e a gente vai manifestar aqui. Eu vou pedir para vocês manifestarem o que vocês consideram as melhores opções para a gente continuar pensando a Embraer e todas as possibilidades dela. Mas quero pegar um pouquinho o que o Roberto falou. E juntando com o que o Marcos também já havia dizendo. Existe uma possibilidade da gente pensar uma Embraer bastante diferente do que ela é hoje, mas que também fabrica aviões, ou que mude a rota de fabricação de aviões? Existe a possibilidade da gente pensar uma Embraer e como isso seria feito? E com que articulação isso poderia ser feito? Porque ela vai precisar de investimentos, ela vai precisar de apoio, assim como todas as indústrias aeronáuticas são extremamente relacionadas aos seus governos em todo o mundo, a Embraer também é. Então, seria até importante também explorar um pouquinho mais essa relação com os agentes de Estado mesmo dentro da companhia, para a gente pensar uma Embraer, inclusive, mais diversificada, maior, mais perene, que não fique dependendo apenas de um mercado, de um único produto, basicamente, no caso das aeronaves comerciais. Quem quer começar? Pode começar, então. Nesse sentido, eu acredito que essa pergunta de $1 milhão, né? O que vai acontecer, né? Essa brincando um pouco, né? Mas vamos lá. Essa é a pergunta-chave, né? O que nós temos? Eu acredito que olhando um pouco, aproveitando um pouquinho do que eu tinha falado, falei, olha, a Embraer começou como uma empresa aeronáutica e hoje ela é um grande conglomerado. Esse projeto de diversificação da empresa é um projeto que já vem de antes, né? Ela já veio de alguma maneira tateando e ampliando esse projeto. Isso aqui não é um projeto que começa agora. Então, eu acredito que a Embraer, nesse sentido, nesse aspecto estratégico de longo prazo, ela estava, digamos, mirando o caminho correto. Ela estava avançando. Na hora que ela cria a Embraer X, a Embraer X, para a área de novas tecnologias, na hora que ela começa a investir em inteligência artificial, o foco dela, como o Roberto bem colocou, é trabalhar com a integração de sistemas complexos. Se eu consigo trabalhar com a integração de sistemas complexos, pode ser uma aeronave, pode ser um sistema de defesa, pode ser o sistema de controle do submarino nuclear, mas também pode ser um sistema, por exemplo, de uma cidade inteligente, ou de um sistema inteligente que permita, por exemplo, numa situação como uma pandemia dessa, você de alguma maneira monitorar áreas e estejam com mais problemas e você poder criar mecanismos para fazer fechamentos mais, digamos, localizados, ou questão ambiental. Então, existe uma possibilidade. A Embraer, ela veio adotando essa estratégia, ela veio, claro, digamos, até ela não adotou por uma questão só de boa vontade, ou de beleza, né? Por uma questão estratégica também comercial, de não depender tanto da área de aviação. E, nesse sentido, eu acredito que essa crise que está ocorrendo agora, que está impactando, não estou nem discutindo a questão do não fechamento do acordo de venda da aviação comercial para a Boeing. Estou pensando um pouco mais na pandemia. Na hora que eu vejo essa pandemia, independente de qual fosse a situação da Embraer anterior, o impacto da pandemia vai ser assim, drástico para o setor aeronáutico. A começar pelo que nós estamos fazendo agora. Isto é, nós estamos, possivelmente, se não tivesse essa pandemia, talvez essa reunião fosse presencial. Seria muito melhor, gostaria, né? Mas essa maneira com que nós estamos fazendo de avançar, ela não vai mudar só no sentido da pandemia, mudar só no sentido das pessoas terem medo de andar de avião por uma questão de segurança. Eu também tenho, eu não gostaria de ter um medo de andar de avião, medo de pegar o vírus, né? As pessoas vão evitar isso daí. Mas isso, as empresas de alta tecnologia, de setores de comunicação, estão investindo. E amanhã, quando tiver se Deus quiser, em breve, que essa pandemia passe, eu vou ter mudanças estruturais no setor, provavelmente. Então, a demanda do setor aeronáutico no mundo tende a encolher. Primeiro, uma encolher por conta agora, uma questão, digamos, um baque da pandemia, vai ser um impacto muito grande no setor, e mesmo estruturalmente a longo prazo.
né? Essa questão, bem levantou o Roberto, questão do terrorismo, agora de uma pandemia. Então, essa perspectiva para o setor de expansão não seja tão grande. E se a Embraer está pretendendo sobreviver como as outras empresas, ela muito provavelmente vai ter que reforçar essa estratégia que ela tinha antes de diversificação. Então, ainda bem que esse processo com a Boeing não deu certo, né? Por fatores que depois discutimos um pouco mais. Mas isso permite preservar a integridade da empresa e que ela avance. Agora, vai ter que ter o suporte do Estado. Você colocou, não dá sozinho, por lógica de mercado, nem Embraer, nem outras empresas do mundo vão conseguir passar por essa pandemia. Roberto, você concorda com essa avaliação do Marco? Marco? Claro, imagina. Eu acho que era bom convidar uma outra pessoa para discutir com o Marco, né? E eu vou concordar. Né? Parece, mas é muito sensato o que ele está colocando. Mas eu queria colocar a questão, antes de discutir o futuro dela, a atual situação e o aprendizado que nós deveríamos ter em relação à aliança. Não foi aliança, foi essa venda mal sucedida, e ainda bem que não deu certo, vou ser muito sincero, né? Não tenho o menor problema em falar isso, né? Em relação ao Embraer. Então, o primeiro ponto é o seguinte, olha, a discussão no Brasil é uma pena, virou uma questão polarizada, extremamente polarizada, ou Estado, ou mercado, ou você é de esquerda, de extrema-esquerda, de extrema-direita, ou maniqueísmo, e o mundo não é assim. Nós estamos tendo uma discussão técnica. Essa liberdade de pensamento para pensar outros cenários é importantíssimo, né? Nós fomos contra essa questão, eu lembro muito bem, né? Fomos enfáticos, e não é por uma questão ideológica. Até na época da audiência pública, né, eu recebi, não sei se o Marcos recebeu, alguns comentários pesados. Né? Você é comunista? Não, nada disso. Eu respondi, falei, não, eu sou técnico, assim como o Marcos foi. Né? Então, veja, a primeira questão. A aliança estratégica da Boeing, que fique de lição, segundo informações que eu tenho, precisam ser confirmadas, a Boeing teve acesso à tecnologia da empresa, estava integrando a área de engenharia, tecnologias que a empresa não dispunha. Não dispunha de capacidade e competência de produção, com integração, tal como a Embraer tinha para a área de commuters, né, de transporte regional, especialmente a tecnologia de ASA. Né? Então, se isso é verdade, a empresa não honrou seus compromissos, né? Então, teve um efeito da perspectiva de reputação de marca e jogou, digamos assim, não foi de uma maneira ética, né? Da maneira como ela saiu entregou a empresa dessa negociação, teve acesso à tecnologia que ela queria e a Embraer ficou na situação dela. Então, ela tem direito ao recorrer ao aspecto jurídico, né? Mas o ponto que eu quero ressaltar é que pensar o futuro dela com essa composição acionária, gente, não dá. Porque o que nós vamos passar, se não houver uma recomposição acionária, onde toda a parte são fundos de pensão internacional, são acionistas que querem lucro, que querem, por mais que o governo brasileiro, os fundos brasileiros, né, de investimento tenham uma participação, a companhia tem que começar a desenvolver talvez uma nova diretoria, desculpa eu falar, não sei se é muito sensível falar isso, né, mas que tenha uma visão estratégica. Sozinha, também não dá para ter ilusão, terá que o Estado se envolver. Mas com esse Estado, esse é o ponto que eu queria até discutir em relação à questão da reestatização. Será que as pessoas têm consciência do que é o Estado brasileiro hoje? Quem compõe? Quem são os grupos? Qual é a tecnocracia que compõe a FINEP, o BNDES hoje? Né? Então eu queria dizer, será necessário uma reorganização do sistema nacional, setorial, dos sistemas regionais, o ecossistema corporativo da empresa de inovação, para pensar de outra forma? Sim. Mas nós temos que pensar também qual o Estado, qual as instituições que nós temos hoje, né? E eu queria somente, esse eu acho que é um ponto relevante, estão discutindo a questão da China, uma parceira da China. Gente, é outra ilusão, vocês vão me desculpar, quem vai não estar ouvindo, né? Por que é outra ilusão? A Embraer já teve uma subsidiária na China, como é a Viking, né, Marco? Me ajuda aí. Harbin, era Harbin Embraer. Harbin. Era o nome da cidade lá da empresa que ela fez lá o Inventory para produzir o avião. Para produzir o avião com a parceria com os chineses, para acessar o mercado chinês e asiático. Isso aconteceu, segundo informações que eu tive na época de engenheiro, o que aconteceu foi depois de 2 anos surgiu uma aeronave com muitas tecnologias da Embraer,
E quem tinha prioridade, como os chineses fazem com todo mundo, para explorar o mercado chinês, é a China. Né? Então, fazer um tipo de aliança, os chineses não fazem aliança. Né? Uma outra venda para a China é uma ilusão. Quer dizer, e tem outra questão da cultura, não sei se vocês já viram aquele documentário, eu aconselho a todos, nosso público é sindicalistas, trabalhadores, né? A ver o documentário A Indústria Americana, que ganhou o Oscar com o Barack Obama, Michelle Obama. Ali mostra uma aquisição da subsidiária da GM pelos chineses, e a cultura, não é? Hierarquizada, sem cooperação, né? Então eu diria o seguinte, né? Não é o momento ainda de pensar se vai ou não vender, nós temos que pensar uma perspectiva estratégica para ela. Esse é o ponto, né? E com todos os atores. E a pergunta é, puxa, mas você é contra a estatização, é contra o mercado? Eu falei, não. Depende, quer dizer, essa é uma discussão, porque se nós olharmos para a questão da própria Boeing e da GM, no governo Barack Obama, que não tem nada de comunista, socialista, né? Eu tenho certeza que o Trump deve estar pensando isso, é que se for necessário, durante o período, uma participação maior do Estado, eu não digo reestatizar, né? Temos que pensar nessa possibilidade, porque é para realmente salvar a empresa nessa perspectiva que o Marcos está dizendo, ou seja, né? Ela é importante para o país, será importante para a construção de novas cadeias, um grupo, né, que lidere. O Brasil não tem um grande grupo mundial de marca de alta tecnologia. Até tem uma proposta polêmica, que é essa questão da... Será que o Brasil poderia entrar numa nova cadeia de valor, inclusive de carro elétrico? Por que os chineses podem desenvolver um carro elétrico e estarem comprando todo o sistema de energia elétrica no Brasil? E eles vão aproveitar. Poderíamos construir um carro Embraer, eles estão construindo um carro voador com a Uber, não é? Quer dizer, esse tipo de solução, não é que, mas nós temos que começar a pensar enquanto país, enquanto projeto, sim, tá? Então, somente, desculpa, eu sei que eu me estendi, né? Somente são essas questões que a gente tem que ter clareza, porque sem isso não tem futuro, né? Então, é isso que eu queria só para alimentar o debate. Sim, ótimo. Fique à vontade, gente. A gente está aqui para ouvir vocês. Acho que vocês foram colocando elementos que vão abrindo demais a cabeça de todo mundo que está nos assistindo, a minha também, porque eu não tinha tido essa oportunidade também antes de fazer essa conversa, que é, olha, vamos olhar a Embraer como que ela é. Ela é uma empresa que evoluiu da fabricação de aeronaves para muitas outras tecnologias e setores, e ela tem excelência em atuar em outros segmentos que não necessariamente de aeronaves. Quando vocês estão dizendo isso, eu fico imaginando que vocês estão vendo uma Embraer no futuro, que eventualmente também fabrique aeronaves, mas não necessariamente fabrique aeronaves, e que essa Embraer do futuro, ela seja uma grande empresa de tecnologia e que ela sirva aos interesses de país, conforme o Roberto bem frisou agora no final, nós precisamos ter projeto de país. Nós precisamos ter esse projeto cabe nesse projeto uma empresa com a Embraer sendo modificada. Mas a gente tem um problema hoje. A gente tem um problema hoje, que são 16 mil trabalhadores, mais ou menos 5 mil engenheiros, que não sabem qual vai ser o dia de amanhã. Esses trabalhadores atuam em 3 regiões do estado de São Paulo, o Vale do Paraíba, a região, o centro do estado com Gavião Peixoto e com Botucatu, e essas empresas têm um papel regional muito forte. Aqui no Vale do Paraíba, que é a maior fábrica, quase todo mundo na família, quase todo mundo tem uma pessoa que ou trabalha ou já trabalhou na Embraer. Né? É uma realidade. Né? E a gente vai precisar dar resposta a gente, o governo, a gente também está pensando aqui conjuntamente, cada um com seus botões, que respostas a gente pode tecer, ou começar a tecer aqui conjuntamente, como a gente está fazendo. A gente vai precisar agir rápido, eu acredito, a empresa vai precisar de recursos rapidamente, para que o pior não aconteça, e o pior, lançando aqui mais para o debate já agora com vocês, passando a bola, eu tenho um amigo que dizia que a empresa precisa de empresários e não de corretores de valores.
que a direção da Embraer ela tem agido mais como corretagem, mais como uma corretora de valores, do que como como empresários que estão ligados a interesses empresariais de fato. Né? Isso para ainda ficar numa relação capital-trabalho civilizada e em que empresário quer fazer empresa, quer empresariar, e não apenas corretagem de valores, não apenas buscar o seu recurso, o seu ganho e partir para outro setor de negócios como se fossem indiferentes. Tem um grande amigo que fala isso, que acho que é um ponto também para a gente comentar. Mas, por fim, para passar a bola para vocês. No dia de amanhã, gente, como é que vocês veem? A gente vai esticar, a gente vai ter outras oportunidades para conversar um pouco mais sobre essa possibilidade de uma nova Embraer, que é bem diferente do que a gente conhece hoje. Mas e o dia de amanhã? Pensar um pouquinho aqui, se me permite, Roberto. Roberto falou coisas, ele estava falando que completou, mas eu concordo também com praticamente tudo que ele colocou, a questão, as críticas à relação do Estado, as críticas da direção da empresa, e aproveitar um pouco, então, trazer um pouco mais a discussão atual, Renato. Parte do que nós já falamos, mas talvez organizar um pouco. A Embraer, ela hoje ela está enfrentando dois desafios importantes. Um desafio estrutural, digamos, que ocorreu por conta de uma estratégia errada que ela tomou. Uma estratégia, como você colocou, de corretagem e não de seguir o que ela sempre foi ao longo da história. Seja como empresa estatal, como empresa privada, que sempre foi uma estratégia de desenvolvimento, de capacitação, de conquistas de novas competências e de conquistando competência internacional, até chegar a ser líder de mercado, como ela é em vários setores, a competência que ela tem. Isso foi história. Parcerias com empresas estrangeiras ao longo da história, ela sempre fez desde o início, lá para fabricar o Chavante, que fez com os italianos, e ao longo da história ela foi fazendo parcerias. Algumas não tiveram muito resultados positivos, a maior parte das parcerias, talvez é uma competência, até para a Embraer, ser uma empresa, digamos, de um país em desenvolvimento, com limitações financeiras, ela sempre foi muito competente em fazer parceria, mas sempre mantendo a integridade da empresa e mantendo a competitividade, visando aumentar essa competitividade, ela sempre foi isso. E nessa estratégia que foi colocada, como o Roberto muito bem colocou, isso não era uma estratégia de parceria. Nunca foi. Isso nós denunciamos lá atrás, desde o início. Né? Eu, Roberto e alguns outros denunciamos, olha, isso daí, na verdade, o que você está fazendo? Transferindo a sua principal unidade de negócio, que é a aviação comercial, que representa mais de 50% da receita e 90% dos lucros, em grosso modo, transferindo para outra empresa. Estou discutindo qual empresa que é. Eu estou tirando isso daqui, eu desmonto a empresa. Ela deixa de existir enquanto uma empresa integrada, enquanto uma empresa que está buscando competitividade. Por isso que essa aquisição ser mal sucedida no ponto de vista da operação, para a Embraer é um alívio. Nós mantemos a integridade dela. Só que ela está enfrentando dois desafios. Primeiro, por conta dessa estratégia errada. Porque ao adotar essa estratégia errada, nos últimos 2 anos e meio, ela se voltou basicamente para isso. Isto é, cindir a empresa. Não chegou a transferir tudo não chegou a transferir para a Boeing. Há uma discussão aí um questionamento que o Roberto levantou, até que ponto que a Boeing teve acesso ou não. Isso não é algo claro. Mas o que nós temos acesso? O que é claro objetivo? O que é claro e objetivo? Primeiro, a Embraer gastou recursos financeiros para fazer essa cisão. Grandes recursos. Acima de 200 milhões de dólares tranquilamente. 500 milhões, parece, né? Alguma coisa de 220 a 500, depende do cálculo, mas vamos começar pelo... Fora o impacto na reputação, né, Marco? É muito ruim o impacto para a empresa, né? Fora isso, né? Os danos, né? Você coloca recursos. Você desmontou a estrutura que era integrada, desde que ela existe, ela é integrada, você desmontou em 2 grupos. Cria um CNPJ, desmonta estrutura. Como ela era integrada, você precisa criar estruturas paralelas, então tem um custo operacional. E teve um custo estratégico, isto é, a empresa que poderia estar pensando, visando o mercado, conquista de mercado, aproveitando que a Boeing estava com problema do 737, procurado avançar, conquistar mercado, diversificar,
ela ficou em compasso de espera por conta dessa operação. Então, ela teve a Embraer que nós temos hoje não é a Embraer que era de 3 anos atrás. Ela estava numa situação muito melhor há 3 anos atrás do que nós temos hoje por conta dessa estratégia errada. Ainda bem que não deu certo, porque daí sim ia ser o fim da Embraer. Ela não é o fim dela, mas ela passa a ter esse desafio. Junto com esse desafio, você soma um segundo, que é a pandemia. Então, hoje, colocar a situação da Embraer hoje, se ela tivesse bem para enfrentar a pandemia como ela estava 3, 4 anos atrás, já seria complicado. Adotada essa estratégia errada, uma crise reforçando a outra, ela vai ter que se reestruturar em conjunto com o enfrentamento. Por isso, a relação com o Estado é fundamental. E aí, eu também vou para uma lógica, a questão de tirar a ideologia, tirar a lógica dessa bipolarização que existe, por exemplo, relação técnica. Qual a relação que ela vai ter Estado-Embraer? Eu acho que o mais importante é que o Estado vai ter que fornecer um suporte necessário para a reestruturação da Embraer e para que ela sobreviva a essa pandemia. Qual vai ser ela? Se vai ser via estatização, se vai ser uma parcial estatização, etc., aí, como diz o ditado, não importa muito a cor do gato. Se ele pegar o rato, está resolvido. E o importante de pegar o rato significa a seguinte coisa: reestruturar a empresa, concordo plenamente com o Roberto, a estrutura de capital da empresa é inviável. Reforço um pouquinho mais. Além de ela ser pulverizada, Roberto, mais de 50% do pulverizado é negociado na Bolsa de Nova York. Quer dizer, já seria complicado se ela fosse pulverizada aqui na Bolsa de São Paulo. Mais de 50% das ações são negociadas na Bolsa de Nova York. É algo, no mínimo, irresponsável. Uma empresa estratégica de defesa tem mais da metade do capital dela negociado em outro país. Não importa qual país que fosse, Nova York. Marco, então, eu vou te perguntar, então, posso perguntar para ele, mas imagina uma parceria com a Gripen e com a Boeing. Quer dizer, eu nunca entendi muito bem isso, né? Quer dizer, são dados sigilosos de uma empresa sueca sendo compartilhados com uma empresa americana. Não sei como ia se dar isso também, né? Ninguém nunca explicou de forma confiável isso, né? Para ver como as coisas não foram muito bem pensadas, né? Exatamente. Mas o Roberto levantou uma bola interessante. O quanto será que durante esse processo de separação, o quanto que a Boeing não pode ter se apropriado de tecnologias que a Embraer desenvolveu? Esse dado a gente não tem claro. Porque eles integraram as engenharias, eles integraram, na verdade, né? Já tinha um chefe americano, não foi? Foi selecionado, né? Foi escolhido e tal. Então, essa é uma outra questão. Mas o Marcos tem razão, ó, essa questão é uma outra Embraer que nós estamos falando hoje. Esse é o ponto fundamental do Marcos, viu? E só para... Não, é melhor você acabar de falar, Marcos. Desculpa. Não, era basicamente era só uma pergunta. Eu tinha ensinado. Eu também concordo com o Marcos, porque agora o Estado tem que agir. O Estado é responsável. A venda, desculpa a expressão, foi consequente. Assim, na verdade, eles tentaram passar para a opinião pública. As pessoas estavam mais preocupadas em vender a empresa do que realmente discutir um plano estratégico, não é? Que ia ser benéfico. Bom, enfim, tem até pessoas que fundaram o Embraer que falavam, defendiam, choravam, né? Quer dizer, eu não sei, o Brasil tem um problema, Renata, desde que comecei a estudar Embraer na década de 90, é que o Brasil sempre ouvia, o Brasil não tem que produzir avião, as aeronaves são ruins, a gente tem complexo industrial, como o Marcos falando nisso, de commodities e tal, mas, gente, o que ninguém sabe também, devia começar a pensar, é que os chineses estão comprando o complexo agropop, o agro brasileiro, para exportar para lá. Então, o problema é que o Brasil está sendo desnacionalizado de maneira geral. Essa visão derrotista, não é, que o Brasil tem, é uma coisa, tem que mudar a mentalidade, né? Então, agora eu vejo a preocupação muito maior do governo em querer, olha, nós já temos a China para comprar, mas tem um maior contencioso entre o Brasil e China, já querem empurrar a empresa. Eu espero que tenha alguma luz, eu concordo com o Marcos, né? Agora é hora do BNDES, FINEP, FAPESP e o governo brasileiro, sim, eles são responsáveis, sim. Tem um dado, até que eu estava lendo, entre 2005 até 2 anos atrás, parece que tem um investimento de quase 50 bilhões, né, do Estado brasileiro na Embraer, até por conta do cacete. Então, você não pode vender uma empresa de 4 bilhões de reais, uma divisão, né?
esse bom senso que me preocupa se nós temos. Ah, mas nós temos a elite militar. Nós temos que lembrar que a elite militar não é mais a elite militar da década de 70. O Brasil, infelizmente, todas as elites não só envelheceram, como perderam a qualidade, né? Então, nós temos um problema de elite sério, e mesmo na área de defesa, né? Então, o ponto é, eu espero que o Estado, ou grupos do Estado brasileiro, da área de defesa, tenham responsabilidade e falar, olha, nós erramos e agora nós vamos ter que realmente consertar de alguma forma e agir. E aí, como falei com o Marcos, é hora da FINEP, é hora realmente de políticas de compra, não é? Políticas de compra, sim, de alguma forma. Outra coisa, você vai estabelecer uma aliança estratégica? Como eu vou pensar em mecanismo compensatório? Uma coisa tão... Não é, Marco? Quer dizer, como é que você faz? Não faz offset. Você vende uma empresa, não tem offset, não tem mecanismo de reciprocidade, não é? Você faz, por exemplo, no caso do KC, uma parceria. Vamos pegar só o caso do KC, não vou entrar na venda, né, que era da área comercial. No KC foi feita uma lógica de uma joint venture com a Boeing. Uma parceria. Pode ser uma opção boa, talvez a Boeing comercializar o KC, ou até ter uma joint venture, onde ela seja minoritária no KC, mas com guarda-corpo, pode ser. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que fazer a seguinte coisa. Quantos aviões a Força Aérea Americana vai comprar nós? Daí nós podemos pensar em fazer uma joint venture para facilitar a venda lá. Agora, então, eu concordo que essa lógica de, como você coloca, Alberto, essa lógica de derrotismo vai contra a própria história, né? O que eles fizeram nos últimos 2 anos e meio foi exatamente contrário à história da Embraer, que você coloca muito bem no livro, eu em alguns trabalhos, de uma história de crescimento, de superar desafios, etc. Eles falaram, não, agora não agiram como corretores essa estratégia de 2 anos e meio para trás. Eles vão ter que voltar, né? E isso é importante, essa lógica de, olha, ela é uma empresa fundamentalmente aeronáutica, vai continuar sendo, mesmo no futuro, a parte aeronáutica é o core, é o principal, mas ela pode ampliar cada vez mais. E deve ser, né, Marco? Porque é a parte que mais puxa. Ela vai poder diversificar mais para as outras áreas e essa participação do Estado. Agora, acabamos de verificar que essa estratégia foi uma estratégia errada, que está dando resultados, consequências negativas, apesar de não ter sido completada, ainda bem. Mesmo assim, ela já gerou consequências, inclusive problemas que você colocou. Nós não o custos que eu falei, o financeiro, o operacional e estratégico, dá para calcular. E tem um custo que você falou que nós não sabemos, que é o quanto houve de absorção de tecnologia, ou quando 2 anos os executivos, os engenheiros da Boeing, o que eles... Não só a questão tecnológica, as estratégias da empresa, a lógica da empresa, a lógica... Então, tudo isso tem na mão deles. Então, isso é muito complicado. Uma questão de chega a irresponsabilidade da maneira como que foi feito. Chega a responsabilidade. Tem que se tomar muito cuidado. Você passar uma empresa e agora, sequer o mínimo do ressarcimento que está contratual, a Boeing vai tentar empurrar isso daí para o longo prazo em questões judiciais. Então, existe um problema, houve um problema muito sério aí. Nesse sentido, nós estamos saindo da situação. Vamos vender. É algo assim que alguém que não se entende, ainda mais para a China. Não é uma questão ideológica, é só saber como é que as empresas chinesas operam no mundo. Né? Parcerias são bem-vindas, e eu acho que a Embraer, uma das coisas, ela vai ter que voltar a fazer parceria para o projeto que sempre ela fez. Esse avião, eu faço parceria com o sueco, esse avião com os italianos, esse avião com os americanos, e aí vamos fazendo parceria. Vai fazendo parcerias pontuais. A Embraer mantendo o controle e faz parcerias em determinadas áreas. Agora, desmontar a empresa e vender, olha, sem desmontar a empresa, sem vender, já tá dando problema, imagina se tivesse vendido. E realmente nós estávamos. Aí a situação seria a enésima, mais complicada.
Posso falar, Renata? Bom, é isso, acho que essa visão do Marcos é correta. E tem uma outra coisa que sempre vai ser o DNA, será, e eu acho que deve ser sempre um grupo na área aeroespacial. Mais que eles falam que é aeronáutica e tal, nunca gostaram muito do espaço, né, Marcos? Mas o Brasil precisa. O Brasil precisa, e por outra questão também da transformação digital, de negócios digitais, que o mundo vem passando e será um outro, depois da pandemia, é outra lógica de negócio, outra lógica de negociação, não é? Eu acho que vai mudar radicalmente tudo. Mas lembrando que, eu estava até lendo o boletim que o Marcos escreveu, que toda crise, nós somos fruterianos, né, é uma oportunidade, né, de mudança, de inovação, né? Mas eu acho também que nós temos que reforçar essa discussão do ecossistema de inovação da empresa. Esse é um ponto importante. Você falou dos trabalhadores, né? E também dos cientistas, pesquisadores que fazem pesquisa com a empresa, que tem as conexões locais, né? Então, eu acho que também a questão das lógicas de startup são fundamentais para as áreas. Sem você comprometer o negócio, né? Essa é uma outra visão, né? Estudos de estratégia, e que tem que ter uma estratégia. Você não precisa desfocar a sua estratégia em estimulando em plataformas, né, de startups, ecossistemas de startups, né, que permitem, inclusive essa questão do coronavírus, me parece que a Embraer estava fabricando, né, ventiladores, sim. A Embraer entrou no programa de startup, né? Então, para você ver o dinamismo, né, da empresa. Então, nós temos que também fortalecer, não só a empresa, mas os sistemas, né? Os sistemas regionais, o sistema setorial, né? O sistema, criar ecossistemas da empresa conectados às universidades. Essa seria uma forma também de justificar todo o investimento e a preservação dos empregos, né? Tanto dos engenheiros, né, como uma questão que eu sei que é a preocupação do DIEESE e dos trabalhadores, mas sem isso, dificilmente agora, sem apoio do Estado, das instituições, a empresa terá não atravessará um futuro bastante difícil. Viu? A gente tem aqui, o Roberto, Marcos, uma junção bastante favorável para tudo isso que vocês estão dizendo. Nós temos um sistema de universidades que tem o ITA, tem a Unifesp, e nós estamos... Deixa eu até falar uma coisinha. Eu visitei o ITA, viu, Marco? Eles estavam desmobilizando, inclusive estavam pensando em acabar com os cursos. Sim. Não, imagina, é uma tristeza. Como é que você vai ficar sem um desse... Enfim, essa é uma discussão importante que tem que ter, porque até o DCTA tem que mudar. Eles não querem mudar, nunca vão mudar, né? Mas deveriam também. Mas só para falar que todo o sistema estava sendo desmobilizado, e ninguém está falando isso. Os cursos estão acabando, né? Eles acompanharam isso, Renata? Muito marginalmente, porque existe muita restrição para se falar a esse respeito. E mesmo os professores do ITA, eles têm bastante dificuldades em falar para fora. Existem algumas restrições. Então, a gente tem um acesso à informação muito limitado. Mas, voltando, a gente tem aqui também em São José dos Campos o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Fica praticamente também ao lado da Embraer. Você falou assim, a Embraer nunca foi aeronáutica, mas nunca foi muito aeroespacial. É verdade. Mas as condições elas não estão só dadas, mas elas são muito próximas. O que falta é um pouco disso que vocês falaram o tempo todo, né? A gente precisa ter políticas, a gente precisa ter vontade política, condição política. Alguém precisa tomar uma corda de soberania e amarrar essas engrenagens, porque capital humano nós temos, trabalhadores qualificados, engenheiros que são disputadíssimos. Aqui na região é muito comum, agora não, na crise da aviação internacional, mas é muito comum a gente encontrar os prepostos da Mitsubishi, da Bombardier, de outras empresas, vindo buscar os engenheiros aqui na porta da Embraer. Então, isso é uma realidade. Os amigos nossos recebiam propostas recorrentemente. Então, você tem tudo isso. E me parece, não sei se eu estou simplificando demais, aí vocês também colocam os outros elementos. Mas o que falta de verdade é um ente que possa fazer uma organização dessas pontas virtuosa e aproveitar os elementos positivos que a gente tem. Tem problemas? Tem. Tem deficiência? Tem. Financiamento é uma delas e não é pequena? É uma delas e não é pequena, é muito grande. Mas isso não significa, aqui na toada da nossa conversa, nem o fim da Embraer, muito pelo contrário, vocês só colocaram possibilidades. Foi incrível. Vocês só colocaram possibilidades. Enquanto muita gente está discutindo o fim da Embraer,
já que a Boeing não quis, abandonou no último momento, e agora a gente já vive um momento em que parece que ela está sendo oferecida numa espécie de uma rapinagem, e agora quem quer? Quem quer? A China quer? Alguém mais quer? Ou quer vender em pedaços? Parece que a gente está oferecendo um peixe no fim da feira. Não, a gente não está oferecendo um peixe no fim da feira. Da forma como os setores da imprensa vem tratando, parece que a gente está oferecendo um peixe no fim de feira. E não é isso. Então, acho que se a gente puder, já caminhando assim, com as considerações finais, e eu já, né, eu não fiz o papel de entrevistador aqui, isso aqui foi uma coisa completamente atípica, vocês conduziram, eu acabei falando também, me metendo no debate, muito mais que entrevistando, mas, a meu ver, enquanto DIEESE, a gente tem muita clareza de todos os potenciais positivos que estão colocados nessa situação, que aparentemente é dramaticamente negativa. Tem dramaticidade negativa? Tem, não vamos negá-las. Mas o que mais a gente precisa agora é de esse ente, que é o ente que a gente toda aposta, que é o Estado, que possa fazer isso. É um Estado que nós gostaríamos? É um Estado que tem mostrado competências para fazer isso? Não. Ao mesmo tempo, não. Ao mesmo tempo, não é esse Estado. Mas é o que a gente tem. Então, eu acho que a gente vai ter que um pouco lidar com todas essas contradições. Então, precisamos ter políticas rápidas para a empresa. Não podemos esquecer também que, nesse momento de pandemia, perder 16 mil empregos não é só uma tragédia de uma indústria, é uma tragédia humana terrível, terrível. São 16 mil empregos e com um impacto imenso. Aqui, se fecha a Embraer, fecham escolas, fecham as academias, fecham restaurantes, fecham o setor de serviços, uma leva vai embora imediatamente. Imediatamente, como sempre foi, como foi em 2009. Então, são várias coisas ao mesmo tempo se juntando e a solução que a gente vislumbra não é a que a gente quer, não é a que a gente nem consegue apostar todas as fichas, mas é a que a gente vai ter. Então, a gente vai ter que ajudar, mobilizar, conversar com os pares e os ímpares para dizer, olha, acho que vocês não estão enxergando a questão, né? E, enfim, cumprir o nosso papel, né? Eu, enquanto DIEESE, enquanto sociedade, vocês enquanto pesquisadores, vocês enquanto cidadãos, cada um de nós vai ter que sair daqui cumprindo o nosso papel e atirando para onde a gente acha que a gente pode acertar alguma coisa. Então, vou passar para vocês aí para as considerações finais e já agradecer essa entrevista super ímpar. E se vocês virem um outro vídeo sindical, vocês vão perceber que isso aqui não foi uma coisa normal. Acho que a situação não é normal também. Então, tá valendo. Então, já vou agradecer e já vou deixar as considerações finais para vocês. Vamos lá. Então, vou deixar. Em primeiro lugar, então vou começar pelos agradecimentos aqui. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Roberto. É um prazer poder... Não vou debater, nós não debatemos, né? Mas aprendermos em conjunto, trabalharmos, discutirmos, acho que isso é muito bom. Muito bem-vindo com a Renata, trazendo essa discussão. E eu acredito que nós devemos pensar o primeiro ponto, né? Falar, mas nós estamos num desalento. Em primeiro lugar, eu partiria do oposto. Tá? Eu sei que pegou as pessoas de surpresa, é algo que, junto com uma pandemia, mas o não negócio, o não desmonte da Embraer já é uma boa notícia. Eu acho que nós já partimos de uma boa notícia. Talvez não a que nós queríamos. O mercado crescendo, a Embraer como ela estava há 3, 4 anos atrás, mas já é uma boa notícia, pelo menos ela está preservada, como empresa integrada. E eu acredito que o que nós temos que fazer ao longo daqui para frente é preservar a empresa e preservar a sua importância social, junto com os empregos, junto com a relação com a academia, junto com a relação com as unidades de pesquisa. Vocês colocaram muito bem o DCTA, o INPE, a necessidade dessa integração, que ela nasce disso. A Embraer nasceu do DCTA, ela nasceu lá em 69 de um projeto do DCTA. Então, digamos, a Embraer ela vai ter que voltar a ser o que ela sempre foi. Isto é uma empresa competente, uma empresa
muito capacitada, que foi ao longo da história procurando cada vez mais se capacitar, cada vez mais avançar, enfrentou desafios ao longo da história, né? Não vai ser o primeiro desafio, esperamos que não seja o último. Eu acredito que não, eu acredito que ela tem condições de superar. Qual o impacto? Aí nós vamos ter dois impactos. Qual vai ser o modelo de reestruturação? Pode ser. Segundo, como o Estado vai auxiliar ou não nesse modelo, de que maneira, o quanto vai ser o suporte, e o terceiro, quanto vai ser essa pandemia, seja pelo prazo, seja pela intensidade. Eu acho que esses três fatores, o modelo que ela reestruturar, o quanto o Estado suportar e o quanto for essa crise, dessas variáveis, nós vamos ter maiores problemas, um desafio muito maior, ou talvez um desafio não tão pesado para ela enfrentar, com consequências sociais, digamos, de desemprego, ou mesmo de fechamento de fornecedores, menor. Vão depender basicamente até onde eu consigo rapidamente pensar um pouco aqui nesses três fatores. Mas agora, pelo menos, ela está preservada, num momento difícil, mas está preservada e há condições de poder avançar e poder enfrentar essas duas crises que ela está enfrentando. Então, bom, acho que o Marcos colocou os pontos principais, né? Antes de agradecer, eu vou então só complementar o que o Marcos colocou de uma maneira um pouco pensando no contexto macroeconômico e macrosocial que talvez nós vamos atravessar, né? Mas o primeiro ponto que eu queria ressaltar é que talvez o Brasil precisasse nossa discussão é uma discussão de técnicos, discussão de atores, né? No final das contas, não atinge um grande público, né? Mas nós temos que mudar a cultura do Brasil, de começar a desenvolver amor pelas nossas empresas, talvez, né? Nós temos que sentir orgulho de empresas que são bem-sucedidas e, por outro lado, essas empresas têm que corresponder aos anseios. Não dá para pensar que uma empresa impunemente, com dinheiro brasileiro de contribuinte, pode fazer o que ela quer. Esse é outro ponto. A Embraer sempre teve uma postura, foram muito minuciosos, rigorosos, brilhantes no seu negócio, mas sempre muito arrogantes. Eu sei o que eu faço, não quero, mas quando precisa, vai lá pedir dinheiro, né? A Vale do Rio Doce, por exemplo, mas destruiu grande parte dos patrimônios natural, né? Com aquela arrogância absurda, né? E com vidas humanas, né? Era uma empresa importante, mas uma empresa que teve uma conduta totalmente irresponsável, antiética, né? Então, isso tem que mudar também no Brasil, né? Ao ponto que nós temos que reconhecer a importância das empresas, né? As empresas também têm que reconhecer que elas têm, não é só lucro, não é só, né, dinheiro do Estado, elas têm que retribuir sim para a sociedade, elas têm um papel fundamental para o desenvolvimento, né? Eu quero chamar a atenção nisso para o seguinte: nós vamos sair dessa pandemia muito mais com desigualdades absurdas, né? E vamos precisar das nossas empresas. Esse é o ponto que as pessoas deveriam acordar, né? Então, hoje são 23 milhões de pessoas em miséria absoluta, né? Extrema pobreza, 76%, são dados do IBGE agora, né? Vivem com um salário mínimo, as classes C, D e E, temos desafios sociais imensos, né? Então, não dá mais para pensar em sem estratégia de desenvolvimento e inovação que não seja inclusivo, que não seja sustentável, que nós tenhamos capacidade de conduzir nosso desenvolvimento e fazer a nossa história, nosso futuro, das nossas futuras gerações que vierem, né? E aí eu volto à questão da Embraer. Então, uma sociedade sem ciência, sem tecnologia, sem inovação, sem produção, né, compartilhamento, é uma sociedade sem futuro. E é isso que deveríamos... Não é uma questão ideológica, se é extrema-direita, isso é uma bobagem tremenda. Eu acho que essa grandeza, né, e consciência, com a universidade sim, porque, lembre-se, você citou no INPE, o próprio diretor foi destituído porque teve chamou a atenção com o aspecto ambiental e foi questionado. A ciência parece que faliu nesse país. Faliu nada, a ciência não faliu, ao contrário. Mas essa questão
né, da fronta contra essas soluções científicas e técnicas. Né? Então, eu queria... Isso é um discurso um pouco diferente do Marcos, mas é para complementar a importância que nós temos que, sim, pensar em relação ao nosso patrimônio científico-tecnológico. Né? E a Embraer é realmente muito importante e eu espero que o governo tenha grandeza das instituições, né, para agirem nesse momento. E será muito difícil, sem ação do Estado agora, a empresa ter uma boa... atravessar essa crise. Mas, lembrando, o mundo pós-pandemia será outro. Né? Nós temos que realmente repensar os negócios. Então, eu queria só encerrar, Renata, Marco, foi muito prazeroso, foi muito bom estar com vocês. Né? Marcos agradeceu, eu queria dizer que o Marcos é sempre bom estar, ele é o pesquisador da aeronáutica hoje, ele é a referência, ele tem um trabalho incrível com o laboratório dele. Né? Renata, agradecer o convite, né? O DIEESE é outra instituição científica, né? Muito menos ideológica e muito científica, né? Então, também é um patrimônio nosso, né? Há quantos anos tem DIEESE? 60. 60, né? Ajudando, né, os trabalhadores, né? E é isso aí, foi um prazer estar com vocês, né? E desejo o melhor, né? Muita saúde para vocês e para todos que não estão ouvindo, né? E que os nossos ouvintes também se engajem nessa campanha, né, Renata? Sim! De lutar pelo futuro, pelo que é nosso, tá bom? Gente, obrigada. Eu sou Renata Belzunces e apresentei mais um Giro Sindical.